eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o podcast da sinergia entre nutrição e os tratamentos estéticos. Eu sou a professora Daniela Navarro, sou nutricionista e profissional de educação física também. Estou aqui com duas convidadas extremamente renomadas. Esse assunto está super em evidência hoje, né? Verdade. E eu gostaria de apresentá-las um pouquinho aqui para vocês. Eu estou aqui com a biomédica Tassiana Bertelli, graduada em biomedicina no Unisalesiano, pós-graduada em biomedicina estética pelo Nepulga, habilitada em harmonização facial, harmonização corporal, biorreconexão, habilitada também em técnicas de protocolo de melasma control, refinamento facial, técnica 3M, professora dos cursos DUET e professora no curso de pós-graduação em estética avançada pelo INEC do Unisalesiano. Isso mesmo. É um prazer, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Tassi. E também estou com a nutricionista Mariana Sueta, graduada em nutrição pelo Unisalesiano, pós-graduada em alergias e intolerâncias alimentares pela Unifase, atuação clínica com ênfase na área de nutrição funcional, estética e também nutrição materno-infantil. Sim. Também é um prazer, viu, Mari? Eu que agradeço, Dani, a oportunidade. Estou bem contente de estar aqui. Vai ser um prazer compartilhar e aprender um pouquinho junto com vocês. Exatamente. Esse assunto está bem em evidência, né, gente? A nutrição, os tratamentos estéticos de uma forma geral, Exato. Tanto corporal como facial. Vocês têm algo a relatar sobre isso, principalmente esse modismo agora na procura somente pela estética e não pela saúde? Tá bem alta isso, as pessoas hoje em dia... internet, eu acredito que seja um dos pilares aí para essa vontade, né, de fazer os procedimentos, a comparação também, eu acredito que entra muito em questão aí. E é sobre isso mesmo que a gente precisa falar, que não é só a estética, né? A saúde, ela tem que estar ali em primeiro lugar, antes mesmo dos procedimentos estéticos. Eu faço procedimentos estéticos, a gente sempre tem que ver primeiro o lado da saúde, para que também os resultados dos procedimentos estéticos sejam bons e duradouros, Sim, né? Com certeza. E é assim, é bem visível, né, que a questão estética hoje em dia está em crescimento, esse comércio aí da parte estética, realmente acredito que esteja em expansão, né? E é notável, assim, que as pessoas hoje em dia, elas estão um pouco mais conscientes sobre a parte estética, né? Acredito eu que por questões pessoais, profissionais ou até mesmo para se sentirem bem ali consigo mesmas, né? Só que o fato é que realmente a busca por esses procedimentos estéticos, tanto na parte facial, corporal, quanto na questão de alimentação, hoje em dia está bem ali em crescimento, bem em alta. Eu senti que nos últimos 4 anos, após a pandemia... Era isso que eu ia perguntar. Eu senti que aumentou muito, né? Todas as partes, facial, corporal, parte alimentar, até total. Atividade física, né? Eu senti que ali nos últimos 4 anos isso deu um boom, né? A pandemia, ela veio realmente para trazer, né, essa questão estética em mais evidência, realmente. E da parte de alimentação, acredito que também, né? Pela questão de saúde em si, acredito que as pessoas estejam um pouco mais conscientes sobre a parte de alimentação e realmente acaba ali indo em busca disso, né? Eu acredito que o que aconteceu é que as pessoas ficaram realmente mais conscientes em todos os sentidos, né? Porque antigamente as pessoas pensavam assim que procedimentos estéticos, essas coisas era só quando a gente ficasse mais velha. Então hoje já tem uma consciência maior de que isso não é verdade, né? Que a prevenção, a gente começar a se cuidar, quanto mais novo melhor, né? E em relação à alimentação também, a saúde, né? Tudo isso engloba tudo isso. Sim, sem dúvidas. Por outro lado, também tem a questão do aumento de pessoas com depressão, né? Desses transtornos mentais, devido realmente à não aceitação corporal, né? Então, tem o lado, sim, né, positivo disso, principalmente pós-pandemia, mas também trouxe, né, um lado negativo. Sim. Realmente, igual a Tá falou, né, sobre a parte de comparação, no consultório eu trabalho, a maior parte do meu público hoje em dia são mulheres, né, numa faixa etária ali de 15 a uns 30 anos, mais ou menos. E eu costumo, assim, olhar o paciente como um todo, sabe? E o que eu noto, assim, com muita frequência, são essas mulheres ali apresentando uma descompensação na questão emocional relacionando com a alimentação, né? E até, inclusive, queria compartilhar aqui um caso bem específico que eu tive recentemente
de uma menina jovem, né? Eu não lembro exato, mas acredito que ela tinha em torno de 15, 16 anos. E eu abordo muito, assim, a questão da relação que o paciente tem com o próprio corpo, né? Eu costumo entender como que é isso. E ela conversando ali comigo, a gente entrou um pouquinho nessa pauta da questão emocional, né? E eu perguntei para ela, falei, fulana, queria entender um pouquinho, assim, quando você se olha no espelho, né? O que você enxerga? E ela até colocou para mim, assim, eu vejo uma gordura localizada, o meu braço incomoda, minha barriga me incomoda. E eu quis abordar um tema que eu tinha visto, inclusive, no Instagram, em uma live com uma nutricionista que eu acompanho, que ela estava falando sobre a questão do corpo perfeito, né? E eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu falei, fulana, quando você se olha no espelho, você acredita que teu corpo ele é perfeito? E ela colocou para mim, ela falou, não, de jeito nenhum. E aí eu quis trazer essa consciência, trabalhar algumas questões com ela. Eu falei, poxa, será que não? Vamos pensar, você conversa, você fala, você trabalha, você se exercita. O seu corpo, ele é de fato, sim, perfeito. Não estou falando que a gente precisa ali se acomodar, né? Não ir em busca de evoluções, não é isso. Questões de funcionalidade. Exato. Né? Só que, e o que eu chamei a atenção dela é sobre essa questão da perfeição, né? Eu pedi para ela, para a partir daquele dia, ela olhar com um pouquinho mais de cuidado e cautela sobre o próprio corpo dela, né? É importante a gente trazer isso em pauta e nós, assim, que estamos ali nas redes sociais diariamente, eu acredito que é importantíssimo a gente colocar essas questões ali nas redes sociais, sabe? Porque o que você comentou sobre a questão de comparação, eu acredito que é justamente isso, sabe? A gente vê lá, né, uma blogueira X posta uma foto de biquíni, só que a gente não entende que aquela foto muitas das vezes passou por Photoshop, enfim, e a gente acaba se comparando. Só que na maioria das vezes é uma comparação injusta. Exato. No consultório, o que a gente mais vê, né, as pessoas que procuram a estética, claro que tem os pacientes que são mais regrados, que já têm uma alimentação, que faz uma atividade física, né, e que procura a estética realmente como um potencializador dos seus resultados, né, mas tem a outra parte também dos pacientes que vão querendo milagre. Exato. Né? Muitos pacientes vão querendo milagre. E quando a gente fala da depressão, né? O que eu sinto ali é 100%, não 100%, claro, tem outros, né? Mas a comparação é o que mais pega. Os pacientes, às vezes, olham blogueiras, né? Tem lipoled, tem um monte de coisa. Acabou de ter filho, já tá com o corpo sarado, eu também quero. Eu não sei o que, eu também quero. Entendeu? Então, a não aceitação, não respeitar o próprio corpo, né? A composição corporal. Sim, não só o corporal, né? Como na minha área também tem a parte do facial. E eu até postei um vídeo semana passada sobre isso, porque a Meta, ela comentou, a empresa do Instagram, comentou que vai tirar os filtros, né? E muitas pessoas, igual eu falei no vídeo até que eu postei no Insta, vai para desistir por ali, né? Porque muitas pessoas não aparecem no Instagram sem o filtro. É verdade. Né? Elas se cobrem ali através do filtro. Sim. E essa comparação também, porque muitos pacientes chegam lá, tirei essa foto com esse filtro, eu quero ficar assim. Exato. E aí você fala, calma. Não é bem assim, né? Muda o olho, muda o nariz, boca, muda tudo. E a pessoa, ela se compara às vezes com ela mesma, com outras pessoas, mas até com ela mesma, com fotos de filtro, né? Então, eu acho que o que está adoecendo muito as pessoas é essa questão da comparação. Elas acabam esquecendo de se olhar, de se enxergar com mais carinho, com mais amor. Autocuidado. Né? E quer se comparar e quer o resultado do outro, e quer o resultado rápido, né? Sim. Que muitas vezes não é interessante ali, né? Eu quero para ontem. Ninguém entende que às vezes muitas coisas é uma construção. Um corpo saudável, sarado, né? Do jeito que a pessoa gosta, nem sempre vai ser do dia para noite. São meses, né? De tratamento ali para você. Por isso que aumentou o consumo também, né? De medicamentos. Sim. Nossa. Impróprios, inclusive, que não são, né? Especificamente para o processo de emagrecimento, mas para o tratamento de outras doenças. Mas realmente houve também um aumento aí do consumo. Exatamente por isso. E aí, isso tudo volta, acho que na pauta principal, a comparação. Sim. Né? Tudo é em volta ali da comparação. Claro que nem todos, né? Tem muitas pessoas que estão nem aí, fazem por ela mesmo, que é o certo, né? A gente se cuidar, a gente se amar, fazer procedimento. A gente tem que fazer por nós, pela saúde e por nós, né? Sim, com certeza.
E ainda sobre a questão de comparação, eu acredito que há uns 3 meses, mais ou menos, eu coloquei isso em pauta no meu Instagram, sabe? Porque eu tava acontecendo muito assim, às vezes eu postar uma foto do meu prato de almoço e aí eu recebi um direct específico ali de uma pessoa, ela falou, para ter o seu corpo eu preciso comer mais ou menos essas quantidades, assim, sabe? E aí eu quis trazer isso. E é o que eu falei, né? Essa questão da comparação, na maioria das vezes, são comparações muito injustas, né? Porque ninguém tem uma vida exatamente igual à nossa. Então, na maioria das vezes, a gente vai comparar ali com uma blogueira, né? Com uma pessoa totalmente fora da nossa realidade. E aí, na ocasião, compartilhando um pouquinho sobre essa questão da comparação, né? Eu trouxe isso e acredito que isso seja muito importante a gente trabalhar ali, né? Essa divulgação, exato, né? para as pessoas ficarem, de fato, ali conscientes sobre essa questão, né? E pensando numa parte prática, por exemplo. Então, a pessoa chegou no seu consultório e também chegou no seu consultório. Estou lá, olha, tá, se eu quero, né, potencializar o meu efeito de emagrecimento. E eu também quero uma ajuda da nutrição no efeito, né, do emagrecimento. Quais são os tipos de tratamentos estéticos que você pode oferecer nesse sentido? E como modificar, assim, de uma forma geral, uma alimentação para realmente ajudar nesse contexto? Quando o paciente chega no meu consultório, né, querendo tratamento corporal, emagrecimento, gordura localizada, a primeira pergunta que eu faço para ele: faz atividade física? É a primeira. Segunda, não menos importante, faz acompanhamento nutricional. Porque a estética, ela tá ali exatamente para potencializar os resultados. A estética não é milagre. Eles caminham juntos. Eles caminham né? juntos. Perfeito. Tem que estar ali os três juntos. Eu acho que é isso que a população não está entendendo. Exato. É que é um ou outro e que é milagre. E mesmo fazendo os três juntos, não existe milagre, né? Não consigo uma situação financeira para os dois. Eu preciso de um só. Vamos três, mais rápido. né? Perdão, quer falar? Lá no consultório, né, sobre a questão de emagrecimento, o que eu priorizo muito para um emagrecimento, de fato, ali, saudável, efetivo e sustentável, né? E eu prezo ali para esse sustentável, né? É sempre importante de estar presente. E eu acredito que para isso precisa realmente ser uma alimentação individualizada, né? Que vai se adequar dentro da rotina do meu paciente. Então, não existe alimentação do blogueiro, é a minha alimentação também. A gente precisa realmente fortalecer a ideia de uma alimentação individual para o meu paciente, né? E de forma geral, assim, algumas orientações, né? Realmente controlar ali consumo de açúcar em excesso, né? Controlar o consumo de carboidrato, não é zerando o carboidrato, mas é ajustando a quantidade, consumindo ali as quantidades necessárias de proteína, né? Ingerindo bastante água, mantendo um bom funcionamento intestinal, também é muito importante para a questão de emagrecimento, né? Então, assim, eu gosto de abordar dentro da consulta a parte de alimentação, obviamente, mas eu gosto de trazer também alguns pilares que vão um pouquinho além do que somente alimentação, né? Que é a parte intestinal, ingestão de água, atividade física, né? A parte do sono, parte emocional, alguns exames laboratoriais é importante a gente avaliar, entender, para a gente fazer ajustes na parte de suplementação. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração para que a gente consiga, de fato, um emagrecimento saudável, efetivo e sustentável, né? Exato. E quando anda esses dois juntos, né? A terceira pergunta é: você tem paciência? Porque o que a gente oferece ali na estética, né? Nós temos ativos lipolíticos que fazem a quebra da gordura, né? Da localizada. E temos ativos também que ajudam a melhorar o funcionamento para que tenha essa queima de gordura, né? Então, a gente faz aplicações intramusculares, que vai ter uma ação sistêmica ali, para ajudar esse paciente a ter uma queima maior, uma disposição melhor para fazer atividade física, né? E para ajudar nesse emagrecimento. E para as gordurinhas localizadas, já estou no peso que eu gostaria de estar. Mas tem aquela gordurinha que não sai por nada, colote, flancos, o abdômen. A gente faz a aplicação de ativos nessa região para fazer a quebra dessa gordura. Isso é por quanto tempo? Tudo vai depender, né? O mínimo, claro, é no mínimo 6 sessões, né? Porque senão a gente não consegue um resultado legal. Mesmo que a gordurinha seja bem pequenininha, pelo menos ali umas 5, 6 sessões, né? Mas tudo vai depender da quantidade de gordura. Então, por isso que é muito individualizado também. Tá? Quanto tempo de tratamento? Depende. Essas aplicações são feitas semanais. Então, pode ser que sejam 6 aplicações, 10, 20. Tem que dar uma pausa, volta. Depende, tá? Então, em questão de quantidade de sessões, tudo vai depender
de como o organismo daquele paciente vai corresponder também ao tratamento, né? Individualidade. E a quantidade de gordura que a gente tem para tratar ali, se a gente vai precisar associar, às vezes, com algum aparelho, ou se vai ser só os injetáveis, né? Então, para a gente saber o certo, a quantidade de sessões, é preciso a consulta para avaliar essa questão. E o papel da equipe multidisciplinar é muito importante nesse sentido. Inclusive, o acompanhamento psicológico também, as terapias, né? Tem alguns casos que você vê ali que, tipo, não vai adiantar nada, a estética está. No meu consultório também. Tem alguns pacientes que, às vezes, você tem que na verdade, eu vejo como o primeiro, né? O pilar, na verdade, eu vejo a questão emocional. Exato. Psicológica e emocional. Como que tá aquele paciente. Porque alguns chegam, assim, com um psicológico extremamente abalado. Sim. E eles depositam toda a frustração deles ali na estética. E aí, onde você tem que conversar, você tem que entender. E com muita cautela também. Porque, pensa, o paciente ele já tá ali com o psicológico abalado. Então, você não pode chegar e jogar ali, ó, vai para um psicólogo, vai passar no psiquiatra. Não é assim. Então, você tem que ir aos poucos, você tem que entender. Você não sabe o que aquele paciente passou, você não sabe o que aconteceu com ele para ele chegar naquele limite que ele está, existe uma resistência, né? Com relação a isso. Muito, muito grande. E ali você vai criando uma amizade mesmo com o paciente, fazendo aos poucos ele entender que não é só a estética, né? Às vezes ele tem uma coisa muito além ali que ele precisa... Na verdade, ele quer buscar realmente já logo o resultado. A solução imediata. Porém, ele não tratou realmente a raiz do problema, que é a questão psicológica e emocional. Até porque, às vezes, ele pode fazer o procedimento, ficar lindo, maravilhoso, ele vai se olhar no espelho. Não tô feliz. Sim. Ou voltar porque não tudo, era né? aquilo, ou exatamente, ou voltar tudo porque não tem um controle ali emocional que vai estabilizar aquele resultado, né? É o que eu sempre falo, né? Eu acredito muito que a base de uma vida saudável seja um emocional saudável. Porque se a gente não tiver um equilíbrio também dentro da parte emocional, tudo fica ali descompensado. A alimentação, né? A parte de autoestima, a questão hormonal interfere muito. Então, assim, realmente olhar o paciente sobre essa questão, né? Sobre essa visão ali como emocional, todo, né? Exato, Saúde é muito mental, importante. né? Inclusive, lá no meu consultório, né? Ali no nosso consultório junto, tem uma psicóloga. E eu sempre ali faço esse trabalho, que eu acho que é muito importante, né? É o que a Tá falou, às vezes não adianta, né? E, inclusive, em relação à parte alimentar, eu preciso ter até uma cautela muito grande em relação a essa questão. Porque se, às vezes, eu passar um plano alimentar para um paciente que tem ali uma tendência, né? Ou já apresenta alguns sinais sobre a questão depressiva, ansiedade, de compulsão alimentar, isso pode agravar, né? Então, a gente precisa realmente ter uma cautela, ter um cuidado. Porque ali. tem alguns pacientes que só pelo fato de você restringir algum tipo de coisa na alimentação, aí que dá mais vontade de comer. Aí Exato. que ele quer, e aí ele desiste, fala aquilo, que não é pra né? ele. Toda restrição gera uma compulsão. Então, a gente precisa realmente ter um certo cuidado ali. Então, é bem importante. E vendo isso, a gente entende como que cada paciente é único e como que cada caso é individualizado. Porque alguns pacientes realmente vai precisar de todos esses profissionais ajudando. Alguns pacientes não vão precisar de todos esses profissionais. Às vezes é de um ou de outro. Às vezes é só a alimentação já vai ser suficiente. Às vezes a alimentação e a estética. Às vezes só a atividade física. Então, realmente, é a necessidade de cada um para a gente poder entender como guiar aquele paciente também, né? Hoje, esses tipos de dietas também restritivas, low carb, por exemplo, dietas cetogênicas, vem aumentando também, né? O consumo desses alimentos proteicos e a retirada dos alimentos ricos em carboidratos. Então, tem chegado pacientes assim para você lá no consultório da estética? É que os pacientes, eles veem o carboidrato como um vilão. Exato. Eles acham, tipo, aquele pão vai me engordar. E nem sempre é isso. Sim. Mas realmente, eu acho que é pela falta de informação e de conhecimento, né? Falta de informação, eu acho, é meio complicado, porque tem tanta informação na internet, mas também tem tanta desinformação na internet. Isso, Dani. E tem tanta blogueira falando coisa que não tem que falar. Né? Tem muitas blogueiras, infelizmente, gente, o trabalho dos blogueiros eu acho maravilhoso, porque eles trazem muita informação, muitas coisas novas, muitas atualizações, mas é um trabalho que tem que ser muito sério também, porque tudo que eles falam, as pessoas que seguem acompanham, vai consumir o que eles estão falando. E, às vezes, que eles falam de errado já gera um burburinho. Né? Então, eu não como carboidrato, porque, às vezes, a dieta daquele
influencer não, sei lá, tá 0 carbo. E aí todo mundo Às vezes já aquele acha... paciente, né? Aquela pessoa não, às vezes precisa restringir um pouquinho, Exatamente. né? E aí ela compartilhou um dia da dieta dela e aí todo mundo interpretação, a né? interpretação já, nossa, ela não come carbo, então eu vou parar de comer carbo também, porque o carbo... E aí já começa tudo aquela má interpretação e gera tudo isso, né? Lá no consultório eu vejo isso de forma prática, né? Quando eu vou ali ajustar o plano alimentar com os pacientes, o pessoal fala, nossa, mas eu vou comer pão, mas você vai colocar arroz mesmo? Eu falo, sim. E o pessoal realmente fala, nossa, mas aí eu vou emagrecer. Então, a gente percebe que, de fato, existe essa mentalidade contra os carboidratos, né? E a Dani, melhor do que eu, ela consegue dizer, né, a importância dos carboidratos na nossa alimentação. Então, é tudo uma questão realmente individual. Então, às vezes, para um paciente, por exemplo, diabético, claro que talvez será necessário restringir um pouquinho mais. Mas, às vezes, para um paciente que está ali em ganho de massa muscular, hipertrofia, o carboidrato, a função do carboidrato é fundamental, né? Então, a gente precisa fazer aquele ajuste. Então, realmente, acredito que a parte aí de informação, né, acaba atrapalhando um pouquinho a internet. Hoje eu acho que as pessoas estão enxergando um prato assim, né? Então, tem o arroz, o feijão, a carne, os legumes e a salada. Eles olham, isso aqui é carboidrato, isso aqui é proteína, isso aqui é gordura, né? Eles não olham realmente o alimento como um alimento, né? É um olhar totalmente distorcido. Então, olham assim, nesse sentido, nossa, eu estou consumindo 100 gramas de arroz. E muitos até, né, acham que 100 gramas de arroz é 100 gramas de carboidrato, né? Então, é por isso que eu falo, é uma desconstrução, né? É totalmente infuncional, na verdade, né? Então, eu acho que os profissionais da área da saúde deveriam realmente vir, né, para debater sobre essas questões e realmente potencializar colocar essa em questão. Pauta, né? Isso, potencializar essa questão da saúde, né, em si, de uma forma dúvidas. geral. E não só, né? só a estética. A estética é muito interessante para a saúde. Sim. Afinal, está ligada realmente à autoestima. Ô, né? Dani, mas e só puxando aqui o que você falou, um ganchinho, eu vejo muito, assim, que o pessoal também tem levado muito em consideração somente parte calórica, né? Então, eu vejo tanta gente, por exemplo, consumindo, assim, minha opinião, né? Às vezes introduzindo ali, às vezes um alimento que, de fato, não é saudável, só que consegue incluir na alimentação por uma questão calórica, um ajuste ali na parte de caloria. Só que se a gente for pensar aquele consumo a longo prazo daquele determinado produto, não é nada interessante. Refrigerante zero. Exatamente, Dani. Eu não queria falar, mas é isso. Nós estamos aqui passando a informação para vocês, né? Então, assim, isso é uma coisa também que eu trabalho, né, para ressaltar, porque realmente eu acho importante. Não é tudo, não é só caloria, né? É nutrição, a gente precisa olhar isso de forma mais funda, né? Então, realmente, eu acho importante a gente falar e debater sobre isso. Eu sou um exemplo vivo, né, Dani? eu sou paciente da Dani e apesar da magreza, eu tenho colesterol muito alto, que é de família, né? Então, realmente, é muito individualizado o tipo de alimentação, porque eu posso comer de tudo que você imaginar que eu não engordo. Mas não é bem assim, né? Eu não posso comer de tudo, porque a minha saúde não comporta. Um IMC adequado não justifica nada hoje. Exatamente. Perfeito. Então, é realmente isso. Às vezes, você só olha por fora, assim. Eu comia... Nossa, dá até vergonha de falar o tanto de pão que eu comia quando eu fui na primeira consulta com a Dani. Comia muito pão, gente. Eu não engordava. Eu era uma falsa magra, né? Eu não engordava. Hoje eu vejo que... Hoje eu sou magra. O dia que eu fui lá na sua primeira consulta, eu achava que eu era magra. E é realmente essa questão não só da estética, mas sim da saúde, né? Eu como, não engordo, mas e o sangue? E o nutriente, né? E como que tá a saúde ali, né? Então, realmente tem que ser muito individualizado. Não é só olhando a questão de corpo, de estética, né? E já puxando também um gancho para essa questão, a questão da microbiota intestinal também, né? O quanto que isso interfere realmente na questão da saúde, emagrecimento, hipertrofia, seja o que for, né? Total, Dani. A parte intestinal, né, igual eu falei, é um ponto que eu sempre abordo
gosto sempre de trabalhar isso e ajustar isso dentro com o paciente, né? Porque o intestino, ele exerce uma função ali importantíssima na questão de absorção de nutrientes, na eliminação ali de toxinas que atrapalham a questão de emagrecimento. Então, regular, né? Entender a parte de microbiota intestinal é fundamental, né? E aí, falando especificamente sobre a parte de alimentação, né? O que ajuda ali, né? Regular essa questão intestinal. É o alto consumo ali de fibras, um consumo ideal, né? Então, verduras, legumes, frutas, alimentos integrais também auxiliam na parte, alta ingestão de água. Então, tudo isso vai impactar de forma positiva esse funcionamento intestinal. Então, um ponto que é importante a gente ajustar e olhar é realmente a parte intestinal quando a gente fala de emagrecimento. Né? Muito importante essa parte, né, do intestinal. Eu que sou da área da saúde, assim, eu sei da importância, mas assim, acaba passando batido, né? E quando a gente para realmente pensar, é muito importante. E realmente as pessoas não se importam com isso. Então, elas chegam no consultório, né, provavelmente tem alguma desbiose, né, na hora que você faz a avaliação ali clínica, pode ter alguma desbiose nesse sentido, aplica alguns questionários, verifica isso. Não, mas eu quero emagrecimento. Primeiro, vamos eles realmente não entendem ali, tratar o intestino, para depois realmente eles não entendem que para poder fazer o emagrecimento, você tem que tratar o intestino antes. Sim, né? E eu acredito muito assim também, né? Eu sempre falo que o nosso corpo, ele conversa muito com a gente. E o intestino, por exemplo, desregulado, uma pessoa que não consegue ir ao banheiro todos os dias, por exemplo, é uma forma, às vezes, do intestino falar para nós, o corpo falou, tem alguma coisa sendo feita de forma errada, né? E a primeira coisa que a gente linka aí é a parte de alimentação, né? Então, e eu percebo no consultório, às vezes no primeiro mês ali de tratamento, onde a gente ajusta de forma básica aquela alimentação, o paciente, ele retorna já com o intestino trabalhando de forma mais regular, sabe? Então, um ajuste, às vezes, na alimentação mesmo, a gente já consegue ver uma melhora ali desse intestino. Então, é bem importante a gente manter ali essa regulação intestinal, né? Isso. E como toda profissão, nós temos os charlatões ali, né? Então, temos os blogueiros, sim, que não fazem, né, alguns não fazem realmente o trabalho que deveria fazer de levar a informação correta. Temos alguns coaches também, só se preocupando com as quilocalorias, carboidrato, proteína e lipídio, ponto final, né? Então, o que vocês me falam sobre esses profissionais, entre aspas? Eu acho que toda profissão tem, né? Toda profissão vai ter ali. E o que acontece? O problema é não ver o a longo prazo, né? Porque, faz um ali, um mês ali, legal, mas é a longo prazo você tá passando esse tipo de informações, igual vocês falaram. Não só a questão das calorias, mas da nutrição. E aí? O refrigerante zero, né? Às vezes inclui ali num plano alimentar, sabe Deus quanto tempo. Mas e a longo prazo? Como vai ser isso? Então, as consequências, elas chegam. Uma hora chega, né? Assim, eu vejo bastante, né? Nas redes sociais aí. Pessoas aí que se intitulam coach, começa a divulgar grupo de emagrecimento. A gente vai até dar uma olhada na vida da pessoa, nem é formado, nem tem tanto conhecimento, às vezes só uma experiência que teve com emagrecimento, começa a ir trabalhar nessa área. E aí, qual que é o problema, né? Porque aí, normalmente, acontece de criar ali esses grupos de emagrecimento, joga lá um plano alimentar totalmente restrito, aquelas pessoas fazem esse plano, até dá um resultado a curto prazo, só que aí não consegue sustentar, né? E aí, a gente não consegue também analisar a parte de saúde. Então, assim, dentro da nutrição, né? Acredito que esse seja um grande problema, né? E isso acarreta muito na estética, porque o que acontece? Geralmente, esses grupos é aqueles que corta carbo, corta tudo, né? E o que acontece? Depois, os pacientes chegam muito na parte estética, queda capilar, porque, né? Principalmente, verdade. Principalmente queda capilar. A maioria desses pacientes, porque corta tudo, os nutrientes e o cabelo começa... Nossa, meu cabelo tá caindo muito. Mas, pode falar. E em relação também à parte de flacidez. Eu acredito que... Porque é uma queixa muito grande no consultório, né? E depressão também. Sim, também. E o que acontece? Eu acredito que quando você tem uma alimentação realmente feita para você, alguns alimentos até vêm até ajudar na forma que esse emagrecimento acontece, para você não ficar com tanta flacidez, né? Agora, quando você corta tudo de uma vez, que você tem um emagrecimento extremo rápido, geralmente gera muita flacidez. Os pacientes perdem muito coxinha de gordura facial. Então, uma das grandes queixas também desses pacientes que emagrecem
do nada, assim, é sentir o rosto derretendo. Flacidez, porque perde muito... visual, é isso, visual. né? É que fica com um aspecto de doente. Não é um emagrecimento saudável. Um emagrecimento que a pessoa emagrece aos poucos, reposicionando tudo, né? É um emagrecimento que a pessoa perde de uma vez. Então, muitas queixas de derretimento facial, rosto cansado, parece que a pessoa... parece que eu tô cansada, eu emagreci, mas agora parece que eu tô cansada, doente. Por quê? Porque perde muita gordura de uma vez nessa região e o corpo também, né? Chega, perdi tudo, a bunda caiu, a barriga tá toda flácida. Então, isso é muito preocupante, porque assim, para você recuperar esse tipo de flacidez também em consultório, é um trabalhinho, né? E também é o seu papel, né, falar sobre Informar. isso. Sim, né? eu sempre Exatamente. pergunto, quando o paciente chega lá com um grau de flacidez mais elevado, você emagreceu muito? Eu fiz uma dieta de, 60 dias e emagreci tanto. Eu falo, meu Deus. É o normal É hoje. por isso É que o que mais acontece esse tem. tipo de coisa, né? Porque se você pega um paciente que está numa alimentação, numa atividade física, tendo ali constância, né? Tendo a formação de musculatura, de massa magra, esse paciente dificilmente vai ter uma flacidez tão intensa assim. Então, tá muito relacionado também as pessoas às vezes emagrecerem dessa forma rápida, nesses tipos de programa, e depois chegar lá e falar assim, nossa, parece que eu era mais bonita quando eu tava gordinha. Ou, agora que eu emagreci, cheguei no peso que eu quero, o corpo não tá legal, ainda tá tudo estranho, o meu rosto tá derretendo. É o imediatismo, É o imediatismo, né? As pessoas Imediatismo. têm que entender que emagrecer, legal, mas não vai ser em 30 dias. Você perdeu uns quilinhos ali, 30 dias, mas tem gente que às vezes fala, em 60 dias perdi, 15, 20 quilos. Não, mas é isso que os programas de emagrecimento prometem, né? Uma perca de peso. Mas ninguém fala das consequências. Exato. E aí, o que eu ia até comentar, né? Que recentemente também eu recebi uma paciente ali que levou até um plano alimentar desse grupo de emagrecimento. E assim, não podia comer absolutamente nada. Pra vocês terem uma noção, assim, nem fruta era proibido, sabe? Então, assim, pra gente ver o nível que realmente chega esses programas, assim. Então, o pessoal precisa realmente ter essa consciência, né? Cadê a nutrição ali? Cadê a mudança do comportamento alimentar? Esse é o Porque grande isso lance. é emagrecimento, Exato. né? Eu acho que as pessoas elas têm que começar a entender que... Desculpa, Tem que começar a entender que não é dieta, e sim uma reeducação alimentar. As pessoas têm que começar a entender que é reeducação, reeducar para uma coisa para a vida. É que ninguém quer esperar, né, o tempo. É o imediatismo, né? Então, a As pessoas pessoa querem chega pra com ontem. 35 anos no consultório, 40 anos com o consultório, tem um paladar totalmente infantilizado. E aí, de repente, chegar e falar, olha, você precisa mudar agora, nós precisamos seguir nessa ordem aqui. É uma mudança difícil, né, de acontecer da noite para o dia. Exato. Amanhã estou gostando de tudo isso daqui, vai ser meu melhor alimento. Não, né? Então, é claro que isso leva tempo, persistência, constância. Exato. E ninguém quer. O que eu percebo dos pacientes? Eles veem a estética... A nutrição é estética também, né? Tipo, é tudo para melhorar a estética. Mas eles têm uma dificuldade em entender que tudo isso é tratamento também. Tudo é Isso, tratamento, verdade. entendeu? As pessoas veem como milagre, mas não. Quando você vai no médico, você vai tratar alguma coisa, você não faz um tratamento? O médico não fala lá 30, 60, 90 dias. Meu exame de sangue, meu colesterol, um exemplo. Eu vou lá, a médica fala, ó, vai fazer seu exame de sangue daqui meio ano. 6 meses você vai voltar pra gente reavaliar. Sim. Porque não vai ser da noite pro dia, né? Que aquela questão, você tá fazendo um tratamento, sei lá, de qualquer outra coisa. Nunca é em 30 dias. É sempre um tratamento que você faz por 3, 4 meses, você volta pro retorno, continua o tratamento. Sim. E as pessoas, elas não entendem Não que a entendem. nutrição e a estética também, muitas vezes, é um tratamento. Talvez porque alguns procedimentos são imediatos. Realmente, às vezes você vai lá, faz um botox, com 15 dias, você tem um resultado final. Você vai lá, faz um preenchimento, com 15 dias, já desinchou, ficou perfeito. Mas tratamentos e tratamentos. Sim. Na verdade, é tratamentos e procedimentos. O botox, ele é um procedimento. E que Preenchimento para você labial... manter, você precisa de uma boa nutrição. Exato. Exato. Que nem o preenchimento labial também é um procedimento. É diferente de emagrecimento, que é um tratamento de emagrecimento. Quando você vai tratar uma flacidez, você vai fazer um tratamento de flacidez, não apenas um procedimento isolado, né? Então, as pessoas, elas têm um pouquinho de dificuldade de entender... De diferenciar o procedimento do tratamento. Ela acha que vai fazer um procedimento e vai resolver tudo, Exato. né? Mas não, Sim. é sempre um tratamento. Tem que tratar
por um tempo para você conseguir o E com resultado. isso vem aumentando muito também a procura de adolescentes, né? Até mesmo de crianças, nessa melhora do comportamento alimentar, ou até mesmo da questão do emagrecimento, ou um desejo de hipertrofia muito grande, né? Aquela questão de vigorexia, que vem também aumentando essa questão dos transtornos. Enfim, então, eu vejo como um olhar, né, nesse sentido, desde do infantil até a fase da adolescência, vejo num olhar, assim, desesperador, sabe? Então, aquela busca realmente por algo... Eu não quero chegar na situação da minha mãe. Sim. Eu não quero chegar na situação do meu pai. Mais isso ou menos é muito nesse real sentido. em consultório também. É aquilo, né? Tudo tem os pós e os contras. Por um lado, é bom as pessoas terem consciência desde cedo, para que comecem a fazer atividade física, procurar um nutricionista para uma alimentação, comecem seus preventivos com os tratamentos estéticos. É legal as pessoas já terem consciência da prevenção. Só que tem algumas pessoas que veem isso no nível master, que aí já Começa a exagerar, entra no né? exagero, Exato. né? Foge que aí daquele equilíbrio, né? Exato. Aí Prótese com 15, 14 anos. Isso! Gente, esse dia eu atendi uma paciente, ela tinha, acho que era 19, 19. Ela já tinha lipo, enxertia glútea e prótese. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? É sério? Como assim, sabe? E eu falei, gente, obviamente eu fiquei um pouco assustada, não vou negar não, porque eu falei, gente... Não, mas é de Nossa. se assustar, né? É muito bom as pessoas terem as informações cedo, começarem a se cuidar cedo, mas eu já parti logo para cirurgias. Eu falo, meu Deus, né? Não que a cirurgia seja ruim, não é isso, gente. Mas eu acho que tem um momento também, né, para estar fazendo, né? Realmente, se existisse algo milagroso, reparador nesse sentido, o índice de obesidade não estava aumentando. Né? E só aumenta cada dia mais. Né? Chegou um produto novo, isso daqui me ajuda no emagrecimento. Um alimento X, né? Se você consumir todo dia em jejum, você emagrece. Você emagrece. Né? Se realmente existisse, nós estaríamos aumentando esse nível. Falando sobre a cirurgia, outra coisa, um outro ponto. Muitas pessoas procuram a cirurgia como a forma mais imediata de emagrecer. Resolveu o problema. Só que o problema é manter. Nossa, aqui, total. Ó. Depois... Não, inclusive essa semana mesmo eu atendi umas 2 pacientes que fez lipo e chegou lá desesperada porque começou a ganhar peso, né? Então não teve aquela reeducação alimentar, aquela consciência de, poxa, não, eu preciso me reeducar para eu fazer ali uma cirurgia e para eu manter isso a longo prazo, para o resto da minha vida. Depois começa a se deprimir, poxa, eu gastei muito dinheiro com a cirurgia, não consegui manter isso, e é onde gera um ciclo. Eu acho que essa que é a preocupação, porque assim, essa paciente que me procurou, que eu falei que fez a lipoenxertia e a lipo, um dos motivos é o ganho de peso, que ela quer começar a fazer a aplicação dos ativos para emagrecimento e algumas gordurinhas que estão ficando localizadas. Então, pensa, uma jovem de 19 anos, ela já procurou a cirurgia para o emagrecimento, ela já tinha um corpo bonito, mas ela queria mais. Só que é realmente isso. Peraí. A perfeição, né? Mas não reeducou aqui. E aí começa a ganhar. E aí começa a perder o resultado da cirurgia. E aí entra naquele ciclo vicioso. Daqui a pouco faz uma outra, daqui a pouco... Entendeu? Então, é isso que preocupa hoje em dia. As pessoas, elas não querem mudar mentalidade. Comportamento. Um comportamento e incluir um estilo de vida saudável. Isso. Mudar totalmente o estilo de vida também. Mudar o seu estilo de vida para melhor, Sim. né? Elas querem continuar no mesmo, às vezes, estilo de vida que não é tão saudável, que não vai trazer tantos resultados benéficos para o corpo, mas querem se manter dentro daquele padrão que elas acham legal. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que o último tópico que a gente poderia abordar é essa questão do digital, né? Da nutrição digital, da estética ali nesse mundo midiático, nesse sentido. Então, eu vejo que tem aumentado muito também essa questão da procura de profissionais pelo Instagram, realmente. E muitos descrevem que são profissionais, mas realmente não são profissionais, que nós tocamos no assunto dessa questão do charlatanismo também, né? Então, até que ponto realmente essa questão digital é importante na saúde, na estética e também na nutrição? Eu falo que o Instagram hoje é o nosso panfleto, né? De antigamente. Então, assim, por um lado é muito bom, porque você consegue ter conexão com o profissional. Você entra lá no... Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente pega o celular para pesquisar. E o Instagram, querendo ou não, todo mundo que vai procurar um profissional, entra no Instagram para procurar um profissional.
Então, assim, é o nosso mural ali pra gente poder apresentar o nosso trabalho, né? Pra gente criar uma conexão com esses pacientes. Eu acredito também que a gente só atrai aqueles pacientes que têm a mesma conexão que a gente, né? Então, ali o Instagram, você consegue gerar uma conexão com aquele paciente, né? Levar informações e ele trazer esse paciente até você. Porém, tem a parte ruim que as pessoas acham que número de seguidores está relacionado a bons profissionais. É isso mesmo. E nem sempre, gente, dá para pagar para ter, né? Seguidores. Curtida. Então, as pessoas precisam... O Instagram ele é uma ótima forma de ferramenta de trabalho. Só que as pessoas que consomem ele, elas às vezes acabam confundindo, né? Dessa forma, achando que comprar seguidores, ter muitas curtidas em fotos... Colocar a música do dia. Exatamente. É sinônimo de bom profissionalismo. Não, Sim. né? Então, assim, é legal você, paciente, sim, entrar no Instagram, conhecer o profissional no qual você quer ser atendido, mas não fixar e manter que, para ser um bom profissional, tem que ter as fotos mais lindas, editadas, um ensaio fotográfico, o número de curtidas, o número de seguidores. Então, isso não define profissional, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito é do boca a boca. Né? O boca a boca também. é a melhor coisa que existe. Eu falo que 80% dos meus pacientes ali é do boca a boca. Mas o boca a boca também olha o Instagram. Né? O profissional ali que foi... Mas ele retorna, Mas viu? ele retorna. Ele vai lá naquele lá, por exemplo, de não sei quantos mil seguidores, 15, 20 mil Sim. seguidores. Observa, vê, tenta até fazer, não consegue. E muitas das vezes não tem a informação que realmente ele procurou. Ele queria. E ele volta para aquele... Então, eu acho que assim, o Instagram, sim, é uma ótima forma de ferramenta. A gente não pode desistir dele, porque é uma forma gratuita de você ali colocar o seu trabalho e levar informações para as pessoas também. Só que os pacientes têm que começar a ter um pouquinho mais de sabedoria na hora de escolher também, né? Perfeito, concordo aí com a Tá, né? A parte do Instagram hoje me ajuda muito, divulga ali meu trabalho, né? Acredito que 90% dos meus pacientes vêm através do meu Instagram, né? Então, acaba sendo, hoje em dia, o nosso cartão de visita, né? As pessoas entram ali para ver o que a gente aborda. Será que tem cartão impresso ainda? Exato. Eu tenho uns que eu fiz impressão, a gente tá no consultório faz tanto tempo. Hoje em dia é tudo Instagram, né? Eu mesmo vou ir no médico, vou ver ali o Instagram. Então, assim, realmente tem sido muito importante hoje em dia, né? E no meu Instagram, tendo ali essa consciência, né? Eu gosto sempre também de trazer pautas importantes, né? De tudo isso aqui que a gente conversou. São coisas que eu realmente gosto de abordar para realmente trazer essa conscientização ali. Levar pras informações, pessoas, né? Exato. Isso. Então, acho... Com coerência, né? Consciência, realmente, né? Não esses extremismos que a gente vê. Exato. É que o problema hoje em dia tá o extremismo, né? Hoje, tudo que é muito é ruim. Sem né? dúvidas. Mas é complicado. Mas hoje em dia parece que tá mais. As pessoas se cobram mais, se comparam mais. E tem, querendo ou não, acesso mais facilitado para tudo, né? Então, acaba, querendo ou não, o mundo hoje em dia, ele tá muito imediatista, tá muito Eu acho que só tende a piorar nesse sentido. Sim. É aquilo. A internet, ela é uma coisa muito boa. Mas tem os lados bons. Tem que ter equilíbrio, né, Tem que gente? ter Na equilíbrio. verdade. Em tudo. Em tudo, né? Em todos os sentidos, todas as profissões, tudo que a gente Sim. faz. É necessário um equilíbrio, senão a gente surta. Que bom esse bate-papo com vocês, né? Fiquei muito feliz. Eu também. Eu agradeço de coração aqui pela presença. Vocês saíram do consultório, saiu do consultório para chegar até aqui, passar essa informação para vocês, né? Então, isso é muito importante, levar essa questão de conscientização, tanto na questão nutricional, como também, né, no equilíbrio ali das questões dos tratamentos estéticos e como essa sinergia realmente deve acontecer, né, entre nutrição, tratamento estético, atividade física, exercício físico, né, no caso, e também a questão do tratamento, né, da saúde mental, dos aspectos emocionais e psicológicos, né? Acho que foi um ótimo bate-papo. Depois, né, espero vê-las em breve para um novo bate-papo ali relacionado também à estética, que, como eu falei, está em evidência realmente. Assunto é o que não falta, né? E muito obrigada, agradeço de coração. Eu que agradeço o convite, adorei conhecer você, Má. Foi um prazer. Até a próxima. Sim. Obrigada. Muito obrigada, Dani.